Que a poderosa graça do nosso Cristo esteja sobre a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Eu peço aos amados irmãos que abram suas Bíblias aí no livro de Salmos, no Salmo de número 4. Salmo 4. É um salmo de Davi ao mestre de canto com instrumentos de cordas. Salmo 4. Diz assim a palavra do Senhor: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade? E buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos, e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Senhor nosso Deus, esta é a Tua palavra. A Tua palavra que é poderosa, a Tua palavra que é eficaz, a Tua palavra que é inspirada pelo Espírito de Deus. Ela foi lida e nós confiamos plenamente no poder exclusivo da Tua palavra. Tua palavra tem poder para penetrar o coração, a Tua palavra tem poder para chegar em lugares aonde a nossa voz não pode alcançar. A Tua palavra, ela cumprirá o propósito determinado pelo Senhor. Além da Tua palavra, Senhor, aqui também está a Tua igreja, Senhor. Essa noiva linda, que está sendo adornada, preparada, que está sendo ataviada para o grande dia em que ela, enfim, se casará com o Teu Filho, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós aguardamos por este precioso dia. A Tua noiva um dia será perfeita e celebraremos este grande casamento, que não será visitado pelo divórcio jamais, porque não haverá mais divisão, não haverá mais separação. A Tua igreja que estará contigo para todo sempre. A Tua igreja que está hoje sendo preparada para o nosso Cristo, o nosso Senhor. Abençoe-nos, ó Deus, agora na exposição deste salmo, Senhor. Que o Senhor fale profundamente no nosso coração. Use o Teu servo, Senhor, como um instrumento da Tua graça para comunicar, Senhor, as verdades que estão impressas neste salmo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já teve dificuldades para dormir? Talvez os mais jovens já tenham sentido um pouquinho dessa experiência de se preparar para uma prova e um dia antes o sono fugir. De ficar virando de um lado para o outro na cama, as cobertas que antes estavam ajeitadas, elas vão parar lá nos pés da cama, e você não consegue encontrar paz, não consegue encontrar descanso, não consegue encontrar conforto. Você pensa, puxa, eu me alimentei bem, fui no banheiro, daqui a pouco dá vontade até de ir no banheiro, em hora imprópria. Todos nós passamos ou passaremos por algum tipo de situação desse tipo. Perder o sono por preocupação.
E este salmo, ele está tratando exatamente de alguém que está preparando o seu coração para se deitar e dormir. O versículo 8 deixa isso muito bem claro: em paz me deito e logo pego no sono. Está falando aqui do próprio Davi preparando a sua alma, o seu estado emocional, para poder enfrentar uma noite de sono. E essas são dificuldades que não somente a nossa geração passa, mas também Davi passou. E ele teve inúmeros motivos para perder o sono e para ficar preocupado durante uma noite inteira. Por isso que o tema do meu sermão nessa noite é: Deus é o nosso auxílio na angústia. E antes de começar esse texto, eu preciso trazer algumas peculiaridades deste salmo. Este salmo está tratando ainda, o contexto histórico em que ele foi escrito, é um contexto de perseguição. Davi estava sendo perseguido pelo seu próprio filho chamado Absalão. E pasmem, o significado do nome Absalão: meu pai é paz. E agora Davi estava perdendo a paz com a perseguição do seu próprio filho. Davi, ele não está mais no seu reino, ele não está mais na sua casa, na beira da lareira, ou numa cama quentinha. Davi precisou fugir do seu reino, com 600 homens a pé, para poder tentar salvar a sua própria vida. 600 homens no deserto, 600 homens aguardando as instruções de Davi sobre o que eles fariam agora com aquela intervenção do seu próprio filho Absalão. Homens que estavam habitando num lugar inóspito. E talvez aqui Davi estivesse agora acampado, se preparando para dormir, e montando ali as barracas, montando o acampamento, alguns acendendo a fogueira. A noite está chegando, o frio está aumentando, o ar seco do deserto está piorando a condição, e eles precisam agora se acalentar, eles precisam agora se aquecerem. E Davi agora está preparando o seu coração. E este salmo, ele, além de trazer este contexto histórico, ele traz uma estrutura que é um tanto peculiar. Quando nós estudamos a questão da exegese do texto, existe uma linguagem, uma figura ou um termo, que é a palavra quiasmo. E este salmo, ele foi construído de uma forma quiástica. O que quer dizer isso? É quando o salmista, ele pega ideias em bloco e as divide, colocando-as nos extremos, fazendo com que a ponta de cima converse com a ponta de baixo. E nós podemos ver muito bem claro essa estrutura quiástica neste salmo. Nós vemos, por exemplo, o versículo 1 está conversando com o versículo 7 e 8. O versículo 2 está conversando com o versículo 6. E os versículos 3, 4 e 5 estão tratando do mesmo assunto. Em outras palavras, Davi, ele fez uma engenhosidade nesse salmo. Ele colocou os versículos 1, 7 e 8, tratando da sua oração, da sua conversa com Deus. Os versículos 2 e 6, tratando da sua conversa com os inimigos. E os versículos 3, 4 e 5, tratando da sua conversa com os crentes. E aqui nós estamos. Todo o salmo, então, ele tem essa divisão quiástica. É algo que a poesia hebraica trazia consigo para trazer mais beleza. Era uma forma de comunicar uma verdade bíblica, uma verdade à nossa mente, por meio do nosso coração, por meio de uma canção ou por meio de uma estrutura criativa como esta, que nós acabamos de ver aqui, que é a estrutura do quiasmo. Então nós podemos ver que Davi, ele começa expondo o seguinte: responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. A primeira verdade que nós podemos ver neste salmo é que o Deus, que é o nosso auxílio na angústia, é o Deus que tem nos dado alívio. Percebam que
Davi, ele apresenta aqui 3 imperativos. Ele está fazendo 3 petições. Ele diz: responde-me quando clamo, ó Deus. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. São 3 petições. São 3 pedidos. Mas quando nós vemos esse versículo, nós não encontramos desconfiança nas palavras de Davi. Como que alguém poderia invocar ao nome do Senhor com desconfiança? Davi está muito bem pautado aqui, meus irmãos. E qual é essa base? O que dá essa sustentação para que Davi, com confiança, pudesse apresentar essas petições diante de Deus? Ele tem essa base naquilo que Deus já havia feito com ele no passado. Ele diz: na angústia me tens aliviado. Na angústia eu fui aliviado por ti. E percebam aqui, amados, há um jogo de palavras aqui nessa citação de Davi. Angústia, nós precisamos ver um pouquinho além do que significa angústia para o hebreu. Para nós, angústia é um aperto no coração. Para nós, angústia é uma dor. Angústia é aquilo que nós sentimos quando o nosso filho está enfermo e nós não conseguimos resolver o problema. Angústia é aquilo que sentimos quando o nosso filho não chegou na hora que ele havia marcado para chegar em casa e nós não sabemos o que está com ele, ou quando tentamos ligar para ele, ele não responde às nossas mensagens. Angústia é quando eu perco o emprego e eu estou procurando um outro meio para tentar subsidiar a minha casa e eu não consigo. Angústia é tudo aquilo que tem a ver com aquilo que move as nossas entranhas, aquilo que causa sofrimento, aquilo que causa sensações ruins e que nos fazem perder o sono. Para o hebreu, angústia ela é vista como figuras. Por exemplo, a palavra angústia aqui é a palavra tsar, na língua hebraica. E essa palavra ela é traduzida de formas diferentes em todo o Antigo Testamento. Por exemplo, lá em Êxodo, no capítulo 4, versículo 25, a palavra tsar ela é traduzida como pederneira, ou seja, uma faca feita de pedra. E essa passagem ela está ligada àquele momento em que Zípora, vendo Deus se aproximando em forma de ira sobre Moisés, ela pega uma pederneira, uma tsar, e ela circuncida o filho de Moisés. E depois diz para Moisés: tu és homem sanguinário. Tsar, dor, pederneira. Em outro momento, a mesma palavra ela é traduzida como lugar estreito. Por exemplo, em Números capítulo 22, versículo 26, um homem chamado Balaão, que foi pago para amaldiçoar o povo de Deus, ele estava subindo com a sua jumentinha, a sua mula, e aí, de repente, um anjo se colocou num lugar estreito, tsar, não permitindo que a mula fosse para a direita ou para a esquerda. Tsar também tem a ver com lugar estreito. Em outro momento, essa mesma palavra ela é traduzida lá no livro de Jó, no capítulo 41, versículo 14, em que Deus passa a descrever um grande monstro marinho chamado Leviatã. E ele diz: esse monstro ele é tomado de couraças feitas de escamas, e essas couraças são o seu orgulho. E essas escamas elas estão tão coladas, tão sobrepostas umas à outra, que não há espaço nem para entrar o ar entre elas. E quando ele usa essa sobreposição das escamas, o texto bíblico nos mostra a palavra tsar, aperto, colado, estreito, sem espaço para ter ar. Também em outra passagem bíblica, em Provérbios, capítulo 23, versículo 27, quando o autor fala da gravidade da imoralidade sexual, ele diz a respeito da prostituta que ela é cova profunda, e sobre a mulher alheia, que ela é poço estreito, tsar, angústia. Também a mesma palavra é traduzida em Ester como adversário, inimigo e opressor. E no Salmo 32, versículo 7, a mesma palavra, tsar, ela é vista como
tribulação. Tu me preservas da tribulação. Em vários momentos, no livro de Jó, como no profeta Isaías, essa palavra é usada diversas vezes para falar sobre aperto, tribulação, aflição. Então, por que eu disse que há um jogo de palavras aqui? Davi, ele via a sua aflição como um aperto. Ele se sentia sem ar. Ele não conseguia alcançar uma distância que pudesse trazer um certo tipo de segurança entre ele e as tropas do inimigo. Mas o que ele disse? Senhor, na minha aflição, tu tens dado alívio. E a palavra alívio, ela é traduzida literalmente como amplidão, espaço para respirar. Davi, ele reconhecia que Deus era suficiente para lhe trazer alívio, porque em outros momentos, quando ele se sentia oprimido, apertado, quando ele se sentia amargurado, o próprio Deus tinha lhe dado amplidão diante dos seus momentos de angústia. Essa amplitude, amados, entregue por Deus a Davi, ela se manifesta de duas formas, porque ele está mostrando aqui que esse momento de sentir alívio da parte de Deus não era algo que foi entregue somente no passado, mas era algo que já fazia parte da realidade dele, está no tempo perfeito. Fazia parte da realidade dele enquanto ele clamava a Deus por socorro. É essa amplidão, essa amplitude, esse espaço para respirar. E ele manifesta essa amplitude de duas formas. No versículo 7, seguindo a nossa estrutura quiástica, ele diz o seguinte: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Essa alegria que Deus colocou no coração não era um estado de alegria, como muitas vezes nós sentimos. Amanhã eu acordarei bem, na terça-feira eu acordarei mal. Não é um estado, mas é algo que estava na natureza de Davi. É algo que foi colocado no coração de Davi. Ele diz, mais alegria me puseste. A palavra puseste, ela é traduzida como estabelecido. Não é algo que Deus colocou como se fosse uma pedrinha dentro de um aquário para pertencer àquele aquário. Não. É algo que foi estabelecido pelo próprio Deus. É algo que veio de Deus, transformando o caráter de Davi. É algo que não era passageiro, mas agora fazia parte da característica de Davi. Ele não está num estado de espírito. A alegria é característica do ser de Davi. Ele não está alegre, ele é alegre por causa do maravilhoso e da maravilhosa bondade e do poder de Deus sobre a vida dele. E isso não quer dizer, amados, que a alegria ela venha a ser sempre algo brilhante e notório na nossa vida. Ela pertence a nós, mas não quer dizer que ela sempre vai brilhar e que em todos os momentos nós apenas sorriremos e não desfrutaremos também dos momentos de dor. Você que é casado, por exemplo, quando você casou, você recebeu um sinal de uma aliança com a tua esposa ou com o teu esposo. E eu imagino que essa aliança no teu dedo, no primeiro dia de casamento, ela brilhava muito. Como é que ela está agora? Fosca, algumas até um pouco arranhada. Mas se vocês procurarem um produtinho chamado braço, pegarem um algodão e passarem na aliança, vocês vão ver que ela vai voltar a brilhar. Vocês nunca perderam a aliança, ela só deixou de brilhar. Da mesma forma também é a alegria que o Senhor estabeleceu no nosso coração.
cristão, aquele que crê no Senhor Jesus, aquele que foi transformado pelo poder de Deus, ele nunca perde essa joia, essa alegria. Ela foi estabelecida, ela pode ter perdido o brilho pelas aflições, pelas tristezas, pela tua falta de tempo, de qualidade com Deus. Mas se você jogar um pouquinho de braço ali, um limpador de prata, um limpador de metais, com certeza, ela vai voltar a brilhar. E você viu a sua aliança, então é melhor dar uma limpadinha nela aí, tá, gente? Davi procurou mostrar em todos os momentos que essa alegria, ela não é algo que está ligada às bênçãos materiais. Eu sei que, quando o final do ano chegar, vários comprarão aquela mega sena da virada, minha vida vai mudar e eu vou ter tudo aquilo que eu preciso para ser alegre, vou bancar churrasco para todo mundo, e aí sim, vai ser uma maravilha, vou comprar um carro bom, vou dar um dízimo bom para a igreja, não tem que pegar empréstimo não, vamos reparar o negócio, vamos deixar o negócio bonito. Deixa eu... Mas o que Davi demonstra aqui é que a alegria que ele experimentava em Deus é superior até mesmo àqueles que colhiam cereais em abundância ou que bebiam do melhor do vinho que haviam prensado. Era muito superior a qualquer coisa que este mundo possa nos oferecer. É superior a uma barriguinha cheia. É superior a um coração cheio de vinho. É superior a qualquer coisa química que possa trazer algum tipo de brilho à nossa mente. Essa alegria é superior a qualquer coisa que este mundo possa nos dar. E não é à toa que o próprio Cristo, sendo tratado na carta aos Hebreus, ele é aquele que foi ungido com óleo de alegria. Diz o texto, amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. A alegria é algo que pertence ao povo de Deus, porque é uma característica do próprio Cristo. Por isso que Davi podia dizer, olha, eu tenho experimentado dessa alegria. Eu estou num momento, sim, de dor, estou sendo perseguido pelo meu próprio filho, mas eu posso testemunhar dessa alegria, e isso não é meu, porque o Senhor é quem colocou essa realidade no meu coração. Uma outra manifestação dessa amplitude, recebida por Davi, é a paz. Versículo 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Vejam, Davi, talvez quando ele citava a palavra Shalom, ele se lembrava do Absalom. Meu pai é paz, Absalão. E a paz que Davi está falando não é essa paz ocidental que nós conhecemos, período entre duas guerras, ou quando a esposa não está pingando porque você deixou de fazer alguma coisa em casa. Não, isso não acontece em casa não, tá? Não é isso. Não é a ausência de problemas. A paz que Davi está falando aqui é uma paz em que todas as coisas criadas por Deus passam a concorrer em favor dos escolhidos do Senhor. Se nós pudéssemos tomar um versículo do Novo Testamento que expressasse qual é a realidade da paz, do shalom de Deus para o povo de Deus, nós tomaríamos com toda certeza Romanos 8, capítulo 28. Todas as coisas cooperam, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então é essa paz que Davi ele está experimentando. Essa paz que fazia com que Davi olhasse para todos os perigos na sua volta e descansasse no Senhor. É essa paz que fazia com que ele percebesse que o problema não está em Absalão alcançá-lo. O problema não está em algum soldado dos 600 homens se virar contra ele, pensando nas bênçãos que receberia de Absalão e tirar a vida dele. O problema não está se Davi seria morto, ou se ele permaneceria vivo, ou se Davi seria atormentado, ou se ele seria excluído, esquecido, exilado. O problema não estava nisso.
O problema estava em Deus não ser favorável a ele e fazendo com que todas as coisas viessem a concorrer para o bem dele. Mas ele diz, em paz, dentro da paz, me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu, me fazes repousar seguro. E vejo que Davi, ele traz uma expressão forte aqui. Às vezes, quando nós vemos o texto em português, nós não conseguimos notar a força e o propósito de cada palavrinha que está inserida ali no texto, mas vocês podem ver ali a palavra só tu. Davi, ele deixa muito bem claro diante de Deus nessa oração: Senhor, eu reconheço que só Tu pode me fazer repousar seguro. Eu reconheço que Tu é a única pessoa que permitirá que eu durma essa noite inteira. Porque, veja os meus soldados, eles estão ali sofrendo comigo. O frio está intenso. As fogueiras daqui a pouco apagarão, porque eles terão que esconder as fogueiras para que a tropa inimiga não venha enxergá-los de longe. Absalão está ao meu encalço, recrutando os soldados para vir e tirar a minha vida. Alguém aqui pode se levantar e pensar: puxa, se eu tirar a cabeça do rei Davi e levar num prato para Absalão, essa guerra vai terminar e eu posso me tornar um comandante, um general, ganhar uma grande propriedade. Vários eram os perigos que Davi estava passando naquele dia. Mas o que ele diz: Senhor, eu não confio no meu exército. Eu sei que ali pode se levantar um traidor. Senhor, eu não confio no poder do golpe da minha espada, porque eu sei que ela pode falhar. Senhor, eu não confio nem sequer na força do meu braço. Senhor, eu não confio nem se eu serei morto ou pela espada, ou por algum tipo de animal peçonhento, ou por algum tipo de fera, ou por algum tipo de enfermidade. Senhor, só Tu, somente Tu pode me fazer repousar esta noite, seguramente. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: você tem percebido esse alívio do Senhor na tua vida? Você tem percebido que o Senhor tem cuidado da tua existência de forma perfeita? Porque nós estamos num tempo em que nós estamos sobrecarregados de afazeres e às vezes de coisas fúteis. E deixamos de contemplar, deixamos de meditar, deixamos de visitar o nosso coração para ver se de fato há gratidão lá dentro de nós. Deixamos de expressar para Deus palavras de gratidão do que Ele tem feito a nós. Deixamos de agradecer pelo que Ele tem feito na nossa família, na nossa casa, na nossa história. Você tem sido grato diante de Deus pelo cuidado que Ele tem trazido a você? Você tem sido grato pelo cuidado de Deus e pelo alívio, pela amplidão que Ele tem te dado? As sacolinhas do mercado e da fruteira estão chegando na sua casa, você tem sido grato? É o Senhor quem nos dá o alívio diante de tantas tribulações. A segunda verdade que eu quero destacar aqui é que, além do Senhor ter nos dado o alívio, é Ele quem nos sustenta na nossa desonra. Vejam comigo os versos 2 e o verso 2 e o verso 6. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade? E buscareis a mentira? Versículo 6. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Então, na primeira verdade, nós vimos Davi falando com Deus. E agora, nessa segunda verdade, Davi, ele volta a sua atenção para os seus algozes, para os ímpios, para aqueles que estavam o perseguindo.
E ele começa, então, um certo tipo de diálogo. Ele está lá, bem tranquilo, né? Como nós podemos ver, sendo perseguido, mas ele está imaginando um diálogo na sua cabeça. Ele está imaginando, conversando com esses homens e os exortando a que se arrependam daquele tipo de atitude. E em dado momento, lá em 2 Samuel, no capítulo 15, capítulo 16, Davi estava com as tropas fugindo, e um homem chamado Simei começou a atirar pedras contra os soldados de Davi e começou a amaldiçoar Davi. Você é um amaldiçoado de Deus, é por isso que você está fugindo. Agora o teu reino acabou, porque você acabou com Saul e com todos os seus filhos, porque tu é um usurpador. E Simei ficou jogando pedras, jogando terra, e um soldado até se ofereceu: olha, Davi, tu não quer que eu pegue a minha espada e tire a cabeça daquele homem? E Davi disse: não. Porque eu sei que quem mandou aquele homem falar aquelas coisas é o próprio Deus. Deus é quem está fazendo isso, para provar, para ver se de fato eu venho encontrar misericórdia nele. Então, vários momentos, Davi teve a sua glória exposta à vergonha. Em vários momentos, o nome de Davi foi o nome colocado nos cachorros de Jerusalém, como certa vez aconteceu com o próprio Calvino. Não gostavam de Calvino nem da sua doutrina, começaram a chamar os cachorros da cidade de Calvino: Calvino, já para fora! Várias vezes, a glória de Davi foi levada ao vexame. E Davi, ele passa a mostrar aqui para nós, não somente um retrato da sua experiência pessoal, mas ele começa a mostrar um raio-x geral que descreverá exatamente a situação da humanidade sem Deus. E Davi, ele apresenta aqui 4 perguntas. 3 delas é do ponto de vista de Davi, no caso, dos crentes observando o mundo, e uma delas é do ponto de vista do mundo, olhando para os crentes. Então, são 4 perguntas aqui. E a primeira pergunta que ele faz é: até quando tornareis a minha glória em vexame? Desde que Deus colocou uma inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós temos experimentado guerras, nós temos experimentado discórdias, nós temos experimentado uma ideologia satânica sempre se levantando contra o povo de Deus, o povo da aliança. Nós temos visto sempre um grupo de pessoas se levantando contra a linhagem santa pelo qual viria o nosso Messias, o nosso Senhor Jesus. Desde que o mundo foi dividido entre o povo de Deus e os descendentes da serpente, não houve nunca mais a paz. Até mesmo hoje a Igreja de Cristo é vista como um espetáculo na terra. Paulo, ele ilustrou isso muito bem lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 9, falando a respeito do seu ministério. Ele disse o seguinte: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Então, desde que a história da humanidade foi plantada, a igreja tem sido perseguida. A igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento e a igreja que se encontra aqui hoje sempre foi perseguida. E sempre quando olhavam para a igreja ou para o povo de Deus, tornavam a glória da igreja um vexame. A igreja foi usada como um entretenimento por anos, nos primeiros séculos dela, sendo jogada no Coliseu, sendo colocada como comida das feras, sendo transpassada pelos gladiadores, ou servindo de lamparinas para iluminar as praças da cidade de Roma. A igreja sempre foi vista como algo vexatório, como motivo de chacota, como motivo de vergonha. E essa é uma realidade daquilo que nós enfrentamos como povo de Deus. A segunda pergunta é: até quando amareis a vaidade? A tradução literal aqui para a palavra vaidade é nada. É isso mesmo. Vazio. Vaidade é vazio. É nada.
Não é coisa alguma. O salmista está chamando estes homens que correm atrás da vaidade, que correm atrás do nada, do quê? Daquilo que nós conhecemos como homens fúteis. Não fazem nada e não servem para nada, pois eles amam aquilo que não é nada. Eles imaginam aqui, talvez você esteja imaginando a questão da perseguição, vendo os soldados indo ao encalço de Davi, você esteja pensando, poxa, mas eles não estão perseguindo nada, eles estão perseguindo o rei Davi. Talvez eles estejam pensando na cabecinha deles que o bem-estar social do reino de Israel é mais importante do que um rei vivo. Talvez eles estejam também pensando nos seus próprios interesses, tentando galgar algum tipo de honra diante de Absalão. Mas eu quero lhes dizer que qualquer coisa ou qualquer investimento que venhamos a fazer neste mundo que esteja alheio à glória de Deus e à sua vontade, é, antes de tudo, correr atrás do vento, ser fútil, abraçar o nada e perder tempo. Qualquer coisa que eu e você façamos, que não seja para a glória de Deus, é correr atrás da vaidade. Então pensemos, se correr atrás de nada é fútil, para o que nós devemos correr? O contrário de nada é o tudo. E o tudo nós só temos em Cristo. Nele subsiste todas as coisas. É por meio dele que todas as coisas são sustentadas nos céus e na terra. Ter Cristo é ter tudo. Então talvez você esteja preocupado, correndo atrás da máquina, como falam lá fora, correndo atrás dos teus sonhos, achando que você, correndo atrás dos teus sonhos, você se sentirá mais feliz, mais realizado. Sim, isso aí tudo bem, mas se Cristo não estiver no negócio, se a glória de Deus não estiver no centro dessa busca, você estará correndo atrás do nada. Certa vez, alguns homens começaram a questionar Jesus a respeito. Eles estavam seguindo Jesus porque Jesus tinha multiplicado o pão. Então, eles estavam muito bem interessados. Oh, Jesus, tu és o nosso rei, nós vamos exaltá-lo como rei. Mas Jesus sabia que eles estavam ali por causa do pãozinho e do peixinho multiplicado. Então, Jesus ele deu uma resposta para essas pessoas. Ele disse: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Parem de correr atrás de futilidade. Parem de correr atrás do nada. A terceira pergunta que Davi faz a estes homens é: até quando buscareis a mentira? Os soldados de Absalão, eles marchavam acreditando que Absalão detinha algum tipo de bênção e favor de Deus sobre ele. Eles acreditavam, olha, se Deus permitiu que Absalão entrasse em Hebrom e assumisse o trono de Davi, com certeza Deus é com ele. Mas eles mal sabiam que era o próprio Deus quem estava atrapalhando todos os desígnios de Absalão, fazendo com que ele entrasse em confusão e que o próprio Absalão fosse levado à sua morte. Até é estranho o jeito que ele morreu. Estava andando a cavalo, foi surpreendido e a cabeça ficou entre os galhos de um carvalho. E diz o texto que ele ficou preso entre o céu e a terra, agonizando, tentando sair daquele galho. Até que então foi atravessado por umas lanças. O próprio Deus trouxe confusão para Absalão. E nós temos que fazer uma pergunta nesta noite. Quanto vale uma boa mentira para você? Até quanto você está disposto a pagar por uma mentira? Por que eu faço essa pergunta? Porque muitos estão vivendo neste exato momento numa grande mentira. Muitos.
Talvez você tenha escutado aqui que Jesus Cristo, Ele é o Senhor da nossa vida. Talvez você tenha escutado aqui que você precisa abandonar os seus pecados, se arrepender e voltar-se de uma vez por todas para Cristo. Talvez você já tenha escutado que o único acesso que nós temos diante de Deus, o Pai, é por meio de Jesus Cristo. E você baixa a cabeça e diz assim, sim, eu sei, mas quando a palavra, a pregação o exorta a assumir essa verdade como a tua verdade, ainda não é tempo. Eu tenho tanta coisa para acertar na minha vida. Talvez você veja a igreja como algo inglório. Talvez você seja alguém que esteja correndo atrás do vento, atrás de coisas que não são nada. Ou talvez você seja alguém que esteja vivendo numa grande mentira. Mas essas três coisas, com toda certeza, elas custarão a tua eternidade. E a pergunta que você deve fazer para si mesmo, né, nessa noite é, se você morrer nesse instante, para onde irá a tua alma? A tua mentira garantirá uma eternidade tranquila? Agora, a quarta pergunta que nos é dirigida, no versículo 6, Davi, ele traz a seguinte constatação, olha, muitos estão dizendo por aí, quem nos dará conhecer o bem? Ele está falando dos ímpios, agora é os ímpios que estão olhando para Davi, para o seu povo e para aqueles 600 homens no deserto e estão questionando, olha, vejam Davi, já perdeu, já era, está no deserto, não tem mais para ele. Olha as tropas de Absalão, olhe as 12 tribos de Israel com Absalão. Agora olhe para Davi. 1,5 milhão de pessoas contra 600 homens da guarda real. O que sobra? Quem é que vai fazer com que o bem venha a ser manifesto na vida de Davi? Da mesma forma, o mundo nos enxerga assim. Quem nos favorecerá? Porque quando a humanidade sem Deus, a humanidade pagã, ela olha para a igreja, ela considera no coração delas a nossa pequenez. De fato, eles estão corretos em considerar isso. Eles consideram as nossas dificuldades, as dificuldades que passamos, as nossas limitações, as nossas inúmeras circunstâncias que nos fazem ficar até, quem sabe, um pouco mais pobre do que a humanidade em si, a nossa, entre aspas, falta de liberdade, a nossa falta de força, a nossa falta de representatividade. Tudo isso o mundo olha, vê e diz, puxa, como eles são quietos, como eles são pequenos, como é que eles não conseguem desfrutar das alegrias que este mundo de Deus pode nos oferecer? Eles olham para tudo isso e eles perguntam, literalmente, quem há de revelar a eles o bem? Quem lhes revelará o bem? E eu te pergunto, você tem essa resposta? Quem te revelará a bondade? Você conhece as promessas que Deus fez para o seu povo? Que Deus fez para você? Você tem alimentado o teu coração e as tuas expectativas com essas preciosas promessas? Vejam o que Davi disse diante dessa pergunta. Quem nos revelará o bem? Ele disse, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. A palavra aqui, levantar, é carregar. Uma expressão muito linda que eu vi no comentarista é o seguinte, é como se uma criança aprendendo a dar os primeiros passos fosse suportada, fosse segurada pelo pai por trás, e o pai estivesse segurando as suas mãozinhas, e ele estivesse aprendendo a caminhar, e de vez em quando ele perde o equilíbrio, ele olha para cima, e vê o rosto do pai sobre ele, o sustentando. O que Davi está dizendo é, Senhor, mostra para eles quem é que está nos sustentando.
Ele está falando também dessa luz que é carregada sobre ele. Essa luz, essa palavra, ela é usada geralmente para descrever o brilho de um grande astro, do sol. Ou então o brilho de um relâmpago. O que Davi está tratando aqui é de um brilho que chega ao ponto de cegar os olhos daqueles que o contemplam. É algo admirável, é algo que causa dor, é algo que é real, é algo que fará os outros estremecerem. Então Davi está dizendo: Senhor, mostra para o mundo a luz que o Senhor tem colocado sobre a tua igreja. Mostre para os meus inimigos que o meu Pai tem sustentado os meus braços para não cair. Não importa o quanto sejamos motivo de chacota como igreja, talvez sejamos vistos como desfiliados neste mundo, ou o quanto sejamos vistos como um povo dispensável, não precisamos de vocês. Haverá um dia em que todo o povo de Deus não será mais afligido, em que cada um de nós será honrado pelo Pai e receberá o testemunho do próprio Filho de Deus dizendo para nós: venham benditos de meu Pai. Chegará um dia em que o nosso grande Pai eterno mostrará para toda a humanidade que nós não somos filhos bastardos, mas que Ele sustentou as nossas mãos durante todo o tempo de peregrinação que estivemos aqui na terra. E você tem experimentado deste cuidado? Você tem sido desonrado, talvez no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade como crente? Saiba que até mesmo nessa aflição, é Deus quem nos sustenta e nos consola. A terceira e última verdade, amados, os versículos 3, 4 e 5, é que o Deus, que é o nosso auxílio na aflição, Ele nos tem por distintos. Versículo 3. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. O que Davi está dizendo aqui é que o próprio Deus, o Deus Yahvé, o Deus da aliança, Ele faz distinção entre aquele que não pertence a Ele e o seu próprio povo. E a palavra distinção aqui é reservado para o seu próprio propósito, propriedade de Deus. Dentre todos os habitantes da terra, e essa é a grande alegria do Evangelho, é sabermos que nós somos o povo exclusivo de Deus. E nós não enchemos a boca com alegria porque achamos que somos alguma coisa ou porque mereçamos esse título. Mas é porque nós sabemos muito bem que nós só somos povo por causa da graça de Deus. E é isso que ele diz também quando o texto diz: o Senhor reservou para si o piedoso. E a palavra piedoso aqui nesse versículo, ela tem a sua raiz na palavra resed. É uma palavra muito séria dentro da gramática hebraica. É uma palavra muito séria dentro do texto hebraico. Porque a palavra resed, ela é uma palavra difícil de traduzir. Muitas vezes, essa palavra ela é traduzida como misericórdia. Em um apanhado de textos bíblicos, ela é traduzida como graça. Mas, na verdade, alguns comentaristas chegaram à conclusão que a palavra resed significa todo o cuidado infinito de Deus em favor dos seus eleitos. Toda a graça, a plenitude da graça, do poder, da misericórdia de Deus sendo investida no crente. E o que ele chama dessas pessoas distintas, ele as chama de piedosos ou alguém agraciado pelo resed de Deus. É a infinita graça de Deus atuando no coração dos homens eleitos.
E quando Davi ele toma essa verdade, agora ele está falando para os crentes. Ele está confortando não somente o seu coração, mas o coração daqueles que estão no deserto, que estão apavorados com o alarido de guerra que poderia chegar naquela madrugada. Ele está dizendo, olha, preocupe-se com essa verdade. Vocês são distintos de Deus. E vocês são agraciados pela poderosa e infinita graça de Deus. E por conta disso, tendo essas garantias, o que Davi disse, por conta dessa verdade, o Senhor, Yahvé, me ouve ou me ouvirá quando eu clamar por Ele. Eu e você temos uma grande certeza que todas as nossas orações serão ouvidas diante de Deus, por causa da sua graça que Ele colocou em nós. Davi, então, considerando estas verdades, e agora exortando o povo que está com ele, e exortando os crentes, ele trazendo essas preciosas informações a respeito da nossa distinção diante de Deus, e de quem somos diante de Deus, Davi agora apresenta 5 imperativos, e eu serei breve nesses imperativos. O primeiro imperativo está no versículo 4, ele diz, irai-vos e não pequeis. Em outras palavras, irai-vos sem pecar. O mesmo texto ele será repetido lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 26, em que o próprio autor da carta diz, irai-vos, mas não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Ele está dizendo o seguinte, olha, deem espaço para ficar indignado com toda essa situação. Afinal, não é uma situação justa. Quem foi que Deus ungiu para ser o rei de Israel? Davi. Quem é o usurpador? Absalão. Absalão deveria fazer o que ele está fazendo? Não. Então, indignem-se, sim. Tenham ira. Não achem que isso é normal. Mas, porém, contudo, não pequem. Esse é o primeiro imperativo. O segundo imperativo que Davi nos lança é consultai no travesseiro o coração. Ele diz, olha, vão deitar na caminha de vocês, vamos dormir, é Deus quem está guardando aqui o nosso arraial, aqui o nosso acampamento, vão dormir, considerem essas coisas, parem e pensem em quem vocês são diante de Deus, pensem no cuidado de Deus, pensem nas vitórias que Deus já deu, indignem-se com a situação, mas ponderem isso na caminha de vocês. Parem, tenham um tempo para pensar sobre essas coisas. E o terceiro imperativo é sossegai. E sossegai aqui está traduzido direto como agora fica quieto. Irai-vos. Não tenham isso como algo normal. Ponderem lá na caminha de vocês. Mas também cessem as conversas. Em outras palavras, o que Davi está querendo dizer é que eu e você precisamos aprender a calar as nossas inquietações. É por isso que eu e você perdemos o sono à noite. Porque o nosso coração é tagarela. Ele gosta de falar dos problemas. Ele gosta de murmurar. Ele gosta de dizer, você não vai conseguir, não vai dar tempo, é pouco tempo, as coisas não vão melhorar. E o nosso coração vai falando, e nós vamos dando ouvido ao nosso coração. Mas o que Davi está dizendo é, ponderem, mas quietos, calem-se. Deem um fim à tagarelice do coração de vocês. Deem um fim a todo o palavreado do coração de vocês. Sossegar, e aqui é ficar quieto. É encontrar elementos que respaldem, sim, a garantia no cuidado divino. Dizer a nossa alma, dizer, não se preocupe, você está cuidada por Deus. E dizer para ela, agora, pare de lamentar. Fica quieto. Fica quieta. Vá dormir. E se não dormir, será disciplinada. Nós precisamos tratar, pastorear mais esse coraçãozinho insano, tagarela, que tira as nossas melhores noites de sono, nos fazendo duvidar do cuidado, da graça do Senhor.
que essa noite você consiga calar o teu coração. Dizer para Ele, por que te abates a minha alma? Espere em Deus. Não permita que o teu coração tagarela venha tirar a tua noite de sono. No próximo imperativo, depois de considerar a situação, de ponderar, de ficar quieto, ele diz, oferecei sacrifícios. E a palavra aqui é sacrifique sacrifícios. É bem assim mesmo, redundante. Sacrifique sacrifícios de justiça. Ele não está falando de sacrifícios de sangue, sacrifícios de animais. Ele está dizendo, sacrifique aquilo que é da vontade de Deus, aquilo que é moral, aquilo que é verdadeiro. O que Davi está falando é o seguinte, olha, sigam fazendo o que vocês já estão fazendo. Sigam honrando a Deus. Façam da vida de vocês um sacrifício vivo, ainda que isso venha trazer sérias consequências para vocês. Fiquem firmes no Senhor. E o próximo imperativo é, além de sacrificar, no versículo 5, confiai no Senhor. Confiai no Senhor. Amados, e você já deve ter escutado diversas vezes, né? Em toda pregação nós gostamos de dizer, porque aqui não está Adonai, aqui não está a palavra Elohim, aqui está a palavra Iavé, Iavé é o Deus da aliança, Iavé é o Deus do pacto, e eu quero dizer para você por que Iavé tem que ser lembrado por nós, presbiterianos, aliancistas. Porque dentro da gramática e dentro da língua hebraica, nós só temos dois tempos de ação. Nós temos o passado, né, e o que é o tempo perfeito, e nós temos o futuro, que é o tempo imperfeito. A nossa língua portuguesa é diferente, né? A nossa língua portuguesa tem o passado, presente e futuro. Para o hebreu não, tem só o passado e futuro. E a única palavra que se destaca dentro do vocabulário hebraico, é a palavra que quer dizer eu sou. Porque essa palavra é a única palavra que está no presente. Quando Iavé disse para Moisés, eu sou, ele está dizendo o seguinte, eu sou Deus, porque eu sou o único que está no perfeito presente, ou no eterno presente, vamos dizer assim. Eu sou o único que está no eterno presente. Enquanto eu estou falando e as minhas palavras estão chegando aos ouvidos de vocês, vocês estão ouvindo um Guilherme do passado, porque o Guilherme que está aqui já passou. Acho até que criei algumas ruguinhas a mais aqui na minha testa. Essas câmeras lindas aí vão mostrar tudo agora. Mas o Guilherme que está falando para vocês, já passou. Agora Deus não. Deus, Ele habita no eterno presente. Isso quer dizer que passado, presente e futuro estão todos eles alinhados, claros e expostos diante de Deus. Por isso que Davi disse, olha, eu não me importo com o futuro, eu não me importo com o passado, eu não me importo com o que está acontecendo agora, mas eu quero dizer para vocês, confiai no Senhor do eterno presente, confiai em Yahvé. Nada acontecerá se não for a vontade soberana do decreto dele. Você consegue trazer essa grande expectativa no teu coração? Porque se mesmo Deus Yahvé, o Deus que habita no eterno presente, ele rompeu as barreiras do espaço e do tempo, trazendo o Deus Filho a este mundo, fazendo experimentar o nosso passado, presente e futuro. O Deus Filho que passou não somente no tempo, mas que passou também nas experiências da realidade humana. O Deus Filho ao qual o profeta Isaías disse que ele era homem de dores, que sabe o que é padecer. O Deus Filho que viveu a nossa vida, morreu a nossa morte e ressuscitou para a nossa bendita e eterna alegria no Senhor. O Deus Filho, o Deus Homem, que agora cruzou as barreiras do espaço e do tempo, e com um corpo de homem,
e ainda como Deus Filho, está sentado à direita de Deus Pai, rogando e intercedendo por nós, que experimentou as dores deste mundo, que sabe o que é de fato padecer, sabe o que é aflição. E por isso a nossa oração ela é recebida, porque nós temos um representante, alguém que nos conhece na nossa natureza, para interceder por nós. Então, amados, nós somos este povo afligido, sim, de fato, apertadíssimo. Recebemos ali os respaldos da graça, trazendo um pouco de ar, de fôlego para a gente, mas essa realidade vai piorar. Eu queria ter um remédio aqui nessa noite, dizer, olha, teu problema vai passar, toma esse comprimido aqui, ó, acabou os problemas. Essa vida é isso mesmo, amados. A grande bênção que nós podemos desfrutar nessa vida de aflições é saber que Deus é o nosso auxílio nos dias de angústia. E você é um distinto do Senhor, e Ele jamais te abandonará. Estará sempre contigo e ainda o receberá na eternidade. Essa é a tua esperança? Eu espero que sim. Eu convido ao grupo de louvor, neste momento. E eu gostaria que nessa noite, você meditasse na letra desta canção, e aprendesse de uma vez por todas, talvez não hoje, talvez não nos próximos dias, mas que tomasse como regra para a tua vida, aprender a descansar nos braços do Senhor. O Deus do eterno presente que está conosco, que nos cuida, que nos ampara, que nos conhece, que nos sustenta. Medite na letra dessa canção. Peço que a igreja se coloque de pé, por favor. Santo Deus. Descansa.
Bondoso Deus e nosso Pai, nós te louvamos porque o Senhor é o Deus da nossa vida. O Senhor é o Deus que faz o mar se acalmar e o vento se emudecer. Porque o Senhor é aquele que governa todas as coisas. E nos dias de angústia, de aperto, de aflição do nosso coração, o Senhor é aquele quem nos traz alívio. O Senhor é a rocha em meio à tempestade. O Senhor é o bálsamo em meio às feridas. O Senhor é o Pai em meio aos caminhos difíceis. O Senhor é o nosso Deus, o Deus da eternidade, o Alfa e o Ômega. Nós te louvamos, Pai, porque a nossa vida não está lançada à sorte deste mundo, mas a nossa vida está nas tuas mãos, no Deus que governa a história de maneira perfeita. Nós te louvamos, Senhor, porque embora muitas vezes não conseguimos entender tantas coisas, e muitas vezes, ó Deus, os porquês nos vêm à mente, nós podemos nos lembrar que o Senhor sabe o que está fazendo. Porque o Senhor é um Deus sábio. E o Senhor está fazendo todas as coisas concorrerem para o nosso bem, ainda que não entendamos exatamente as coisas. Ó Deus, que nesta noite a tua igreja creia, que nesta noite a tua igreja confie, que nesta noite a tua igreja descanse nesse Deus maravilhoso, nesse Deus que está acima de todas as coisas e que tem um propósito perfeito, santo e imutável em todas as coisas. Que nesta noite, Senhor, cada um de nós corra para Cristo, o nosso refúgio, a nossa proteção. E que as noites da nossa vida nós nos deitemos em paz e em paz durmamos, porque o Senhor nos faz repousar seguros. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz. Que a maravilhosa graça redentora de Cristo, que o eterno, insondável amor de Deus o Pai, e que as comunhões, e que a comunhão, a santificação e o poder do Espírito também repousem sobre nós, hoje, Senhor, e até o dia glorioso de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Sempre para o melhor, que o sol aqueça o teu viver, que a chuva caia suave no teu lar, e até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te segure nas tuas mãos, que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz.
Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém, irmãos. Podem assentar-se. Louvado seja Deus, irmãos, por esse culto, por essa mensagem tão oportuna, nesta noite tão fria, né? Para todos nós. Deus seja louvado. Queria conhecer os visitantes, alguém conosco pela primeira, segunda, terceira vez, eu não recebi aqui nenhum cartão. Primeira, segunda, terceira, não há? Ok. Irmãos, eu gostaria de começar a dizer uma coisa muito boa para a igreja, uma bênção na verdade. Os irmãos perceberam, devem ter percebido, ou vão perceber, que o nosso som agora está num novo ambiente. Ele ficava numa sala, lá nos fundos, na parte de cima, agora está ali. Os irmãos podem olhar, olha, está ali atrás, ó. Dá um tchau aí, Valmir. O Valmir está ali, acho que é o Rodrigo também? É o Rodrigo. Deve ter mais alguém ali nas câmeras. O Thiaguinho, filho do Valmir. Nós queremos muito louvar a Deus por essa bênção, era um sonho, essa mudança do som ali para trás, facilitando, né, para o pessoal, para nós também. E nós louvamos também a Deus, porque nós conseguimos fazer um upgrade, uma melhora no nosso sistema de transmissão. Os irmãos podem perceber que nós mudamos as nossas câmeras. Agora são essas câmeras menores, muito mais avançadas, né? Elas transmitem em é isso, Silvio? Full HD? Em Full HD. Isso quer dizer que a nossa imagem fica mais definida, fica melhor. Os irmãos vão perceber que a mudança é nítida. Se depois vocês acessarem o link do culto, vão perceber que a imagem é mais nítida. As rugas vão aparecer, Guilherme. As rugas vão aparecer. Não tem mais jeito, né? Vão nos pegar. Então, louvado seja Deus por isso. Era um sonho, era uma necessidade. E é interessante porque a nossa igreja, quando entrou a pandemia, eu me recordo das igrejas correndo, né? Curta o nosso canal, né? Precisamos chegar aos 1000, né? Era aquela correria, né? E nós já tínhamos um sistema de câmeras, já tínhamos o nosso canal, então a gente não teve nenhum problema, para nós foi muito tranquilo. Tanto é que muitas igrejas na época, quando entrou a pandemia, elas procuraram as igrejas que transmitiam cultos pela internet, e a nossa igreja fazia isso. Então era uma bênção de fato, foi uma bênção. Mas a gente percebeu que no andar da carruagem, nós precisávamos fazer uma atualização. E graças a Deus fizemos. Evidentemente tem um custo, né, um custo alto para isso. Embora essas câmeras sejam tão pequenininhas assim, mas são caras, muito caras. Mas Deus tem nos dado recursos para isso. E esses recursos não caem literalmente do céu. Deus nos providencia através dos irmãos. Então nós louvamos a Deus pela fidelidade da igreja, que também nos propicia a aquisição desse equipamento, que é um equipamento muito bom, de última geração, e que vai ficar aí por muitos e muitos anos, se Deus assim nos permitir. Então eu quero dar aqui uma palavra de gratidão aos irmãos do som, ao Silvio, ao Valmir, ao Rodrigo, ao Edson, e tantos outros irmãos que passaram a semana toda aqui, né, às vezes saindo meia-noite, 1h, para que todo esse equipamento que estava lá atrás pudesse ser transportado
ou estava lá na frente, ou lá atrás. Depende do ponto de vista, né? Que estava lá e que mudou para lá. É mais fácil assim. Eles passaram a semana toda aqui, traz mesa e fio, e foi uma mudança muito significativa. A gente pensa, né, Silvio, que é só pegar a mesa, né? Tirar da tomada e ligar lá, né? Mas tem todo um trabalho por trás disso. Louvado seja Deus pela essa equipe maravilhosa de som que tem feito esse trabalho tão importante para que a palavra de Deus seja propagada. E é interessante, irmãos, porque a gente pensa que isso é só uma transmissão, não é? É a palavra se propagando, não é verdade? E tem um rapaz lá no fundo, né, Fábio? É o Fábio Fabre, que está frequentando a nossa igreja. Se Deus quiser, em breve vai se tornar membro. Como é que ele conheceu a nossa igreja? Pela internet, né, Fábio? Pela internet. Ele mora aqui no Tatuapé. Descobriu a nossa igreja, assistiu os cultos, e foi assim também com outros irmãos. Tem sido assim com vários. Então, louvado seja Deus por isso. Bom, deixe-me falar de uma coisa mais importante também, que é sobre o nosso almoço da família. Vai ser domingo que vem, depois da escola dominical. Você precisa trazer uma carne, um refrigerante, você e a sua família, eu digo, né? E, se possível, uma sobremesa também. Tá bom? Eu gosto muito de pudim, viu? Já vou dar a dica aqui, viu, Bia? Eu gosto de pudim, vocês não têm ideia. É meu doce predileto. Como eu gosto de pudim. Eu não gosto de canjica, viu? Mas se tiver friozinho, pode trazer. Pastor, depois dessa dica, nem carne você come, vai comer só pudim. Só pudim? Não tem problema. Ó, mas nem só de pudim viverá o pastor, viu? Brincadeira, irmãos. Então, uma carninha, o arroz vai ser feito aqui, a farofa também, a salada, um refrigerante, e todos nós vamos comer da mesma carne, tomar do mesmo refrigerante, e vamos comer o mesmo pudim. Pode ter certeza. Ok? Domingo que vem, então, tem um link, não é? Não é isso, Renata? Tem um link, depois a Renata vai colocar aí no grupo para nós. Você vai lá, se inscreve, só para a gente saber o número de pessoas, para a gente não se embolar aí na programação. Tá bom? Mais um recado aqui importante é sobre o nosso conjunto instrumental. Como disse a dona Cida, o nosso conjunto está crescendo, né, dona Cida? Dona Cida, graças a Deus. Pessoas novas têm chegado, temos um maestro novo, muito técnico, muito bom, por sinal. E a partir de quantos anos mesmo, dona Cida? De 7 anos até Deus dará. Até quando Deus nos permitir, né? Se você tem esse desejo, gosta de tocar um instrumento, temos instrumentos aqui na igreja, são vários, temos violino, outros instrumentos de sopro. Venha toda quinta-feira, né, dona Cida? Às 8 horas, às 20 horas. Então você está convidado, desafiado, para encorpar a nossa orquestra, tá bom? E eu acho que é isso. Então, Deus abençoe a todos, uma boa semana, com a graça do nosso Deus. Amém.